Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William. Nós estamos agora na nossa décima aula do nosso curso de História da Filosofia Ocidental. Então, eu vou trabalhar com vocês a história da filosofia no Ocidente. Estamos na filosofia antiga. Estamos falando lá do pensamento dos pré-socráticos, os pensadores da escola jônica. E hoje nós vamos falar de Anaxímenes de Mileto. Vamos terminar ali os três principais pensadores da escola jônica. Na aula número 8, tratamos do Tales de Mileto, que foi o fundador da escola jônica. Na aula número 9, tratamos do Anaximandro de Mileto, que também foi um participante ali da escola jônica e provavelmente foi mestre do Anaxímenes, que é o filósofo que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos tentar entender aí quais são as principais ideias do Anaxímenes de Mileto, ok? Então essa aqui é a primeira foto, aliás, é uma efígie, digamos assim, lá, de como seria o Anaxímenes. O Anaxímenes nasceu em 588 a.C. e faleceu em 524 a.C. também, ok? Foi mais ou menos essa data, a gente não tem a data correta, a data certa, mas provavelmente foi esse período ali, tá? Então, a primeira coisa que nós temos ali que saber sobre o Anaxímenes é qual é o problema, qual é a problemática que ele trabalha, que ele desenvolve na pesquisa filosófica dele. Como nós vimos, a escola jônica e os pré-socráticos ali, eles estão envoltos naquele período chamado de período cosmológico. Então, a preocupação principal aqui desses pensadores é tentar entender qual a origem do mundo, qual a origem do universo, qual a origem do cosmos, certo? Então, o Tales de Mileto, ele vai falar o seguinte: o princípio de tudo é a água, tudo se origina da água. A água é a substância primordial, a água é aquilo que forma todas as coisas, e quando as coisas se decompõem, elas retornam para essa água primordial, certo? Então, Tales de Mileto tratou da ideia de que o início das coisas era a água. Por sua vez, depois do Tales de Mileto, o seu discípulo, o Anaximandro, né, o Anaximandro, ele trouxe a ideia de que a água não pode ser o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque a água é um elemento e, por sua própria vez, a água já é formada por alguma coisa. E isso que forma a água, que seria o princípio para o Anaximandro, seria aquilo que ele chama de apeiron, ou infinito, ou indefinido, ou ilimitado. Certo? Vimos aquela ideia lá do apeiron, da justiça, da injustiça. O Anaximandro concebia o cosmos a partir de uma lei universal que se baseava na ideia de justiça. Enquanto todas as coisas estavam ali naquele uno, digamos assim, naquele apeiron, naquele infinito, não havia morte, não havia, digamos assim, decomposição, certo? Não havia corrupção, digamos assim. Mas a partir do momento que esse infinito, a partir de um movimento ali eterno e tal, ele começa a criar as coisas. E a partir dessa criação é que, digamos assim, há uma predominância de certos elementos, um sobre o outro, sobre, por exemplo, o frio, sobre o calor, o úmido sobre o seco, etc. E essa predominância dos elementos causa injustiça, é uma injustiça cósmica. E essa injustiça só é paga com a morte, com a decomposição, ok? Vimos isso lá na nossa aula sobre Anaximandro. Hoje, tratando do pensamento do Anaxímenes, desse autor que nós vamos tratar agora, o Anaxímenes, ele volta mais ou menos lá para as ideias do Tales e, ao mesmo tempo, também ele consegue utilizar as ideias do Anaximandro, tá? Por quê? Porque o Anaxímenes, ele volta para a ideia de que um elemento constitui todas as coisas, igual o Tales. O Tales havia concebido que o mundo é formado por água. Já o Anaximandro trouxe a ideia do infinito, então o Anaximandro mudou. O Anaximandro não está falando de alguma coisa que está aqui no mundo, está no real, fácil de ser encontrado. O apeiron é um conceito abstrato, certo? Já o Anaxímenes, ele traz a ideia, não, o que forma o mundo, o que forma todas as coisas é o ar. É o ar é o elemento que forma todas as coisas existentes, ok? Já vou explicar melhor essa ideia. Então as coisas se formam a partir do ar,
e quando as coisas se decompõem, elas voltam a ser esse ar. O ar é como se fosse algo divino, algo sagrado. Então, o Anaxímenes, ele traz a ideia, de novo, de um elemento como elemento primordial, assim como Tales trouxe a água. Mas o Anaxímenes, ele traz aquela ideia também do Anaximandro, da ideia de que esse ar, ele gera um movimento infinito, um movimento perpétuo. Mas a gente já vai ver isso daqui a pouco, ok? Então, essa é a ideia. O que é a arqué? Mais uma vez, a arqué é princípio ou o início de todas as coisas, certo? E quando as coisas se decompõem, elas voltam para essa arqué, para esse princípio, para esse início, que é aquilo que os filósofos ali do período pré-socrático chamam de physis. Por isso que eles são os filósofos da physis. Physis em grego é natureza. Então, a natureza do mundo, para Anaxímenes, é o ar. Esse ar, então, ele possui movimento infinito e perpétuo, e é a partir desse movimento infinito e perpétuo que a gente compara as ideias do Anaxímenes com o Anaximandro. O Anaximandro também trouxe essa ideia do movimento infinito e perpétuo do apeiron, né, que o Anaximandro defende o apeiron. Já o Anaxímenes, ele traz a ideia do ar, e esse ar, ele tem um movimento infinito e perpétuo também, ok? Essa é a ideia. Quando a gente chegar lá, falar um pouco lá da física no período moderno, certo? A física, principalmente newtoniana, o Newton vai trabalhar muito bem com as ideias de força. Ele vai mostrar a questão da lei da inércia, a ideia de que a força é igual a massa vezes aceleração, certo? Porque aqui nós temos a ideia de um movimento infinito e perpétuo, mas os filósofos não se perguntam agora o que gera esse movimento. Para haver movimento, tem que haver alguma coisa atuando sobre esse objeto, e o que atua sobre ele, nessa época, esses filósofos não sabiam, porque essa é uma ideia que vai surgir lá com Newton mais para frente. O Aristóteles vai trabalhar um pouco disso também, ele vai tentar dar a sua resposta. O que mais? Então, esse ar é a força que anima o mundo, é a força que dá vida. O ar é vida, o ar representa a vida. Qualquer coisa, qualquer objeto que existe na realidade depende do ar, pelo menos na perspectiva aqui do Anaxímenes. Para o Anaxímenes, o mundo, o planeta, o cosmos é vivo. E a sua respiração, né? Porque se o cosmos é vivo, é como se o cosmos respirasse. Tá? E essa respiração gera a vida. A vida do cosmos é alimentada justamente por essa respiração. Aqui o Anaxímenes ele faz uma comparação do cosmos, do universo, do mundo com o ser humano. O ser humano que não respira, que não tem ar, morre. O cosmos da mesma forma, o cosmos de certa forma respira também. Essa é uma perspectiva bem interessante, lá daquela ideia do panpsiquismo que eu já havia falado para vocês, que é a ideia de que objetos têm vida. Então o cosmos tem vida também. Isso que é uma ideia bem legal, bem interessante. Então, o Anaxímenes, ele trata da dinâmica da composição das coisas. O que é a dinâmica? A dinâmica é o estudo do movimento. O Anaxímenes vai se questionar, então, como que o ar forma todas as coisas? Como que o ar compõe, né? Como que o ar compõe o ser humano, o livro, a mesa, a televisão, o carro, a rocha, o planeta, a lua? Como que o ar se transforma nessas coisas? Então, Anaxímenes ele traz duas ideias muito interessantes ali também para o período dele, que ele acredita que esse ar ele age com um duplo movimento, ali tem um duplo processo, que é a rarefação e a condensação. A rarefação seria o momento em que esse ar, digamos assim, ele deixa de estar junto, ele começa a se separar. Então, o ar ele começa, digamos assim, a se separar das coisas, ele não fica tão colado um com o outro, tão junto um com o outro. E esse movimento de rarefação cria determinados objetos, determinadas coisas. E, por sua vez, o ar também tem um movimento contrário, que seria o movimento de condensação. O ar ele começa a ficar condensado, ele começa a ficar junto. E a partir dessa junção, esse ar também cria as diversas coisas. Por exemplo, o Anaxímenes ele explica: quando rarefeito, o ar se torna fogo. Porque provavelmente ele acreditava nessa ideia porque o fogo é uma coisa assim que fica se movendo, que fica se mexendo, uma coisa assim bem flexível. Isso significa que provavelmente esse ar ali que movimenta esse fogo é um ar assim que permite esse movimento, permite uma flexibilidade. É essa a ideia que ele tem. Porque se fosse um ar condensado, um ar próximo, provavelmente para ele o fogo não poderia, digamos assim, surgir, né, se alimentar. Obviamente ele não sabia da ideia, provavelmente, de que para existir o fogo é necessário o oxigênio. Isso aí foi só provado com a física lá na época do Lavoisier,
tá bom? Se eu não me engano, foi o padre Priestley que descobriu essa ideia de que o fogo necessita do oxigênio para queimar. E quando condensado, o ar, quando ele fica junto, digamos assim, fica pesado, ele se torna vento. Depois, quando ele se condensa mais, esse ar ele vira nuvem. E depois, quando ele se condensa ainda mais, ele se transforma em água. Então, veja que interessante. O Anaxímenes já traz a ideia de que o vento se transforma em nuvem. A nuvem é uma coisa palpável, visível, ali que você consegue ver. E depois essa nuvem se transforma em água. Provavelmente ele tirou essa ideia aí da questão do ciclo da água, justamente pela questão de que ele via a nuvem, etc., e daí da nuvem caía a água. Então, provavelmente ele tinha essa ideia de que o ar, ele se condensava naquela nuvem e fazia com que aquilo criasse água. Então, bem interessante essa ideia. E ele acreditava ainda que se o ar se condensasse ainda mais, ele se tornava terra. E se condensasse ainda mais, se ele ficasse mais junto, ele se transformava em pedra. Provavelmente também é uma ideia ali que ele via a água, por exemplo, se congelando e a água ficava dura, a água ficava no estado sólido. Então ele imaginou que se houvesse uma maior condensação, provavelmente aquilo produziria terra e produziria pedra. Não que uma coisa se transformasse na outra, mas ele acreditava que era esse ar que, digamos assim, moldava os objetos. Então pense no ar, não como assim o ar que a gente tem, que venta, por exemplo. Pense no ar como se fosse um elemento que forma todas as coisas. Certo? Seria mais ou menos essa ideia. O próprio calor e frio também para o Anaxímenes se demonstra a partir do ar, né? Ele mostra ali que se devem ao mesmo processo. A condensação produz frio e a rarefação produz calor. Isso aqui é uma ideia muito interessante, é uma ideia genial ali para a época. Por quê? Porque nós sabemos hoje com a física, com a química moderna, que justamente quando está frio, as partículas ali, os elementos, eles começam a se juntar, eles se juntam, certo? Os átomos, as moléculas, elas ficam mais próximas quando está frio. E o Anaxímenes traz a ideia dessa questão da condensação. Por sua vez, quando está calor, essas moléculas tendem, digamos assim, a se afastar uma das outras, tá? E isso causa aquele processo de dilatação da física. Provavelmente aí quem está estudando para o vestibular já viu ali aquele conteúdo do segundo ano da física, a questão da termodinâmica, dos objetos térmicos. O que é dilatação? Por que um objeto dilata? Porque as moléculas que formam aquele objeto, os átomos que formam aquele objeto estão se, digamos assim, se afastando uma das outras, justamente pela questão do calor. O calor produz a dilatação. Já o frio não. O frio produz a contração. E o Anaxímenes já traz essa ideia ali lá no século VI a.C., para vocês verem, tá? Então, o calor e o frio se devem ao mesmo processo. A condensação, quando junta, produz frio. E a rarefação, quando se separa, produz o calor. Tá? O Anaxímenes, da mesma forma ali que o Anaximandro traz a ideia do devir cíclico do mundo, o Anaxímenes acredita que o mundo começa com o ar. O ar vai formando as coisas a partir da rarefação, da condensação. Chega um momento que essas coisas morrem, perecem, e todas elas voltam para esse ar original. E depois, o que acontece? Esse ar cria os mundos de volta. É um evento cíclico. O mundo é destruído, criado, destruído, criado, destruído, criado, tá bom? Essa é uma perspectiva também muito próxima lá do hinduísmo. Se vocês forem ver, a questão do pensamento hindu traz muito isso, a questão de um mundo cíclico. Lá depois, a gente vai ver, no finalzinho do período pré-socrático, tem um filósofo chamado Diógenes da Polônia, lá nascido em 499, falecido em 428, que ele vai sustentar as ideias, né, do Anaxímenes, ele vai resgatar de novo esse conceito de ar, só que o Diógenes, a gente vai ver que ele faz, digamos assim, uma mistura da filosofia do Anaxímenes com a filosofia de outro filósofo chamado Anaxágoras. O Anaxágoras acredita que existe uma razão, um logos ali que governa o mundo, governa todas as coisas. Fazendo uma comparação, poderia ser quase algo como Deus. Já o Diógenes, ele vai pegar essa ideia e vai falar que esse ar é inteligente, esse ar tem consciência, esse ar é aquilo que governa todas as coisas, tá? Então é uma ideia bem interessante. Só para a gente finalizar aqui nossa ideia do Anaxímenes, eu trouxe uma citação aí que foi atribuída a ele. Como a nossa alma, sendo ar, nos mantém vivos, da mesma forma, o sopro e o ar sustentam o cosmos inteiro. Então, Anaxímenes já traz a ideia de que nós temos uma alma, e essa alma nada mais seria do que ar. O meu corpo também é formado por ar, mas por um ar mais condensado, digamos assim, que a nossa alma, certo? Então, essa alma, esse ar nos mantém vivo. E da mesma forma,
o sopro e o ar sustenta tudo aquilo que existe no universo. Então, essa, pessoal, é a grande ideia ali do Anaxímenes. O Anaxímenes, então, ele traz essa ideia de que o princípio de todas as coisas é o ar. Interessante a gente fazer uma comparação ali, se a gente pegar o livro do Gênesis, por exemplo, da Bíblia, nós vamos ver que como que Deus cria o homem, cria o ser humano, cria o homem a partir do barro, mas só a partir do momento que Deus sopra aquele ar nas narinas do ser humano é que ele tem vida, tá? O Anaxímenes traz essa ideia. A Bíblia, claro, foi escrita antes do Anaxímenes ali, tipo, quase uns 1000 anos antes, mas são ideias assim que a gente vai fazer uma comparação. Depois os autores cristãos lá da Idade Média vão lembrar disso, vão lembrar dessa questão do ar, aí é bem interessante e bem legal. Resumo então da aula de hoje. Qual é o princípio de todas as coisas para o Anaxímenes? É o ar. O ar, ele tem um movimento, digamos assim, um movimento eterno, um movimento infinito, e esse movimento ali, ele se divide em dois processos, de rarefação e condensação. Rarefação é quando o ar se torna mais flexível, condensação é quando o ar se torna mais pesado, e é esse movimento de flexível e pesado que vai formando, vai compondo os objetos da realidade, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Terminamos ali os autores da escola jônica. Próxima aula vamos falar de um autor chamado Heráclito, também um autor bem interessante, muito importante para a história da filosofia. Sem compreender o pensamento do Heráclito, é muito difícil compreender as ideias do Platão e do Aristóteles, ok? Então, agradeço aí a presença de todos. Continuamos na próxima aula.